Vamos começar falando de segurança pública, né? Que deve ser o centro do debate nas eleições deste ano e por isso se tornou prioridade no Congresso. Só que esse comportamento, esse debate extenso no Congresso expõe a dificuldade do atual governo em protagonizar propostas. O Ministério da Justiça e Segurança Pública aparece no retrovisor dos parlamentares que tomam a dianteira para aprovar os projetos. Isso aconteceu com a saidinha, está acontecendo com a PEC das drogas e outros temas que são debatidos agora pelos parlamentares para deixar mais robustas as suas bases, enquanto o governo federal fica olhando, tenta um vetinho aqui, tenta fazer um discurso ali de unificar Estado, município e União, mas a prática em si está difícil sair do papel, né, Luiz Felipe Dávila? É verdade, Ivan. Na política não tem vácuo. Já que o ministro da Justiça e Segurança Pública não apresenta à nação o Plano Nacional de Segurança Pública que nós cobramos aqui no 3 em 1 praticamente todos os dias, quem está ocupando esse vácuo é o Congresso Nacional, com um protagonismo muito grande num assunto que mais preocupa a população brasileira. Hoje, a violência é a coisa que mais tira o sono do brasileiro. E o governo não dá uma resposta a isso. Portanto, o Congresso está tomando o protagonismo, especialmente num ano eleitoral. Agora, é preciso lembrar aqui que nesta estrutura federativa do Brasil, o prefeito é o que tem menos força para exercer o papel na segurança pública. Então, por mais que possa ser um debate na segurança pública, esse é um assunto a ser tratado pelos governadores e não pelos prefeitos. Então, a única conversa que precisa ter é se existe sintonia entre o prefeito e o governador para que nós possamos ter um plano, pelo menos, unificado na questão municipal. Mas é isso, é o Congresso ocupando o protagonismo deixado pelo vácuo do Poder Executivo, que até agora não apresentou o Plano Nacional de Segurança Pública que a sociedade cobra todos os dias, como nós aqui no 3 em 1. E que ainda tomou uma rasteira com a fuga dos detentos lá de Mossoró, né, do Presídio de Segurança Máxima. Alangane, a gente está falando de propostas que tramitam hoje de aumento de pena para crimes de estelionato, de aumento de pena para reincidentes, de você impedir audiências de custódia que possam liberar pessoas envolvidas com o crime organizado. Todas propostas que partem principalmente de partidos da oposição, de parlamentares que hoje são contrários ao governo e do governo mesmo. A gente só vê os coadjuvantes tentando equilibrar os pratinhos. Evandro, a gente vai continuar vendo o governo assistir de camarote. Por quê? Porque o governo ele não tem uma linha mais punitivista, ele entende ali que o criminoso deve ser ressocializado, o criminoso, de certa forma, é uma vítima da sociedade, portanto, se você arrumar o social, vai cair a criminalidade. Ele não vai nesta linha de combate ao crime pelo aumento da punição. Já a oposição entende que para combater o crime tem que aumentar a punição. Todas as medidas colocadas aí é de aumento de punição ao criminoso. E eu concordo com essa linha. Inclusive, tem um trabalho que foi de um prêmio Nobel de Economia, tem uma parte da economia que estuda a economia do crime, né? Então usa técnicas estatísticas para tentar medir o que causa criminalidade. E esse estudo mostra que o criminoso, ele toma a sua ação baseada numa relação risco-retorno, custo-benefício, assim como qualquer ser humano. Então, se ele percebe que o crime compensa perante o risco, que é muito baixinho, o que seria o risco? Morrer. O que seria o risco? Ir para a cadeia e ficar muito tempo. Então ele fala, o risco é muito baixo, então compensa o benefício do crime. Quando você aumenta a punição, que é o que o Congresso tem feito, você está aumentando esse risco. Agora, é primordial que diminua a progressão de pena, porque o bandido ele tem que ter a ideia de que se ele cometer um crime, ele poderá ficar preso muito tempo. E hoje o grande mal, ele sabe, de alguma maneira, que a pena é 30 anos, mas na prática, 5 anos ele já está solto, quando muito. Então, tá correto, mas ainda tem que ter medida de progressão. Como é que você analisa, Segré? Eu acho que o Congresso está indo, assim, visualizo. Sabe aquelas carreiras de cavalos? Em que você vê um que está lá atrás e de repente começa a acelerar e vai passando os outros. Me parece que o Congresso está fazendo isso. Porque há um tempo atrás a gente ele assume a dianteira, está pegando a dianteira. O Executivo está tentando justificar os erros.
O judiciário parece o STF que deu uma tranquilizada. Eu não sei se aquela reunião, um jantar com o ministro Gilmar Mendes, o presidente da República, alguns outros ministros, serviu para dizer, gente, vamos diminuir um pouco a exposição dos ministros para ver que isso apacigue um pouco. E o Congresso está a todo vapor. E aí está tendo me parece que são duas situações indo pelo mesmo caminho. A primeira, um protagonismo que permitirá que se algum deputado fosse candidato a prefeito, por exemplo, ele vai ter uma forma de justificar as suas propostas, mesmo que não sejam legisladas ainda. E, por outro lado, expõe ao Poder Executivo dizendo, você não está se mexendo. Observa como, por exemplo, no El Salvador, o Bukele conseguiu uma reeleição meia tucuta, porque ele burlou a Constituição, saiu 6 meses antes, conseguiu um aval da Corte, foi eleito com 82%. Qual foi a maior bondade que ele ofereceu à população? Segurança. Tucuta seria o quê? Duvidosa? Ele foi pelo lado, está no limite da lei, né? Porque a Constituição não foi pelo caminho principal. Não foi pela tangente. Porque a Constituição de El Salvador determina que não tem reeleição. Aí o que ele foi? Renunciando 6 meses antes, teve um aval da Suprema Corte de Justiça, foi. Engatou a sua candidatura e ganhou com 82%. E por quê? Pelo controle que ele conseguiu fazer da segurança. Então, teria que pegar essa informação dizendo qual é o problema principal hoje do brasileiro? Segurança. Já faz 60 dias, mais de 60 dias que o ministro Lewandowski está no seu lugar. Não dá para justificar um atraso tão grande para apresentar aquele plano de segurança que tantas vezes o Dávila está exigindo. Esse plano de segurança, Fábio Piperno, ele está aparecendo ali no discurso do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, por meio do ressuscitar aquele SUS da segurança pública que foi discutido lá em 2018, mas que na prática nunca funcionou. O que seria o SUS da segurança pública? Exemplo do que acontece na saúde, no caso do Sistema Único da Segurança Pública. Vamos aqui na fechadinha, Vitinho? Deixa eu conversar com o povo aqui de perto. No caso desse SUS da segurança pública, haveria também uma integração de governo federal, estados e municípios com diretrizes que pudessem atender às demandas diferentes de cada região, mas com uma organização que parta ou que tenha um envolvimento direto do governo federal, porque hoje a segurança pública ela é muito um tema restrito aos estados, né? Aos governos estaduais. E por meio desses SUS da segurança pública haveria essa modificação. E aí o ministro Ricardo Lewandowski apresentou aquela proposta de alteração da Constituição para que isso fosse possível, o que sofreu bastante críticas também. Como é que você avalia esse posicionamento, digamos assim, único do governo federal até agora quando o assunto é a segurança pública, Fábio Piperno? Bom, essa é, sem dúvida nenhuma, a área mais fragilizada do governo, a que mais recebe críticas por uma série de fatores. Primeiro, ele não tem isso aí que você disse, né? Esse SUS da segurança pública. Então, o governo, ele tem feito muitas ações pontuais. Polícia Federal, né? De vez em quando, a Polícia Federal, mais a Receita, mais as polícias estaduais, mas sempre em ações pontuais. Nos últimos dias, é verdade, a gente tem visto uma série de notícias de apreensões importantes, de combate ao crime. As pessoas não estão de braços cruzados, mas elas estão trabalhando ainda de uma forma descoordenada. Eu acho que isso, até mesmo do ponto de vista da otimização de esforços, não é bom. Então, é necessário, sim, que se coordene mais, que inclusive se atraia para algumas ações até mesmo as Forças Armadas, porque é evidente que as Forças Armadas elas não vão subir morro no Rio de Janeiro nem vão para a periferia em São Paulo, mas elas podem, por exemplo, participar com mais intensidade, com mais frequência da vigilância de fronteiras, porque lá também tem crime, e tem crime transnacional, que é uma modalidade de crime que tem crescido muito, até porque ela se dá muitas vezes por sucursais, por franquias do crime. Por exemplo, o Equador, essas quadrilhas que a gente noticiou nos últimos dias, elas são franquias, por exemplo, de grandes cartéis como o de Sinaloa. E aqui no Brasil, de certa forma, acontece a mesma coisa, principalmente no norte do país. Então, falta, sim, esse tipo de integração. E por que o governo tem dificuldade, no seu ponto de vista? Porque eu acho que vai muito da mentalidade aqui do Brasil de que cada um vai trabalhar dentro dos seus...
Cercadinho, isso é muito ruim. Historicamente, isso é ruim. Aqui em São Paulo, por exemplo, veja, nós estamos falando só em São Paulo. Você não consegue fazer com que as polícias militares e civil trabalhem de forma conjunta e estão brigando aí. Você acha que tem a ver só com cercadinho, Dávila? Não, o ponto é o seguinte. É preciso apresentar o Plano Nacional de Segurança para saber o que é preciso ter maior integração. Nós mesmos aqui cobramos a integração dos bancos de dados das polícias civil, militar, com a Polícia Federal, com o COAF, etc. Então, mas isso é feito para combater o crime organizado. Você tem que explicar, porque senão essa história de federalizar a segurança pública passa algo que os governadores não gostam com razão, porque fere o pacto federativo, que isso é um poder constitucional dos governadores. Agora, os governadores, e aí o Piper não tem razão, os governadores sozinhos não conseguem combater o crime organizado. Então tem diferentes tipos de crime. A segurança pública do Estado é, sim, responsabilidade das polícias estaduais, mas o combate ao crime organizado precisa de uma política federal coordenada com os estados. Até porque muitas das fronteiras estão justamente em estados que não têm a possibilidade ou o investimento necessário para encampar uma operação contra o crime organizado. Com certeza. Por exemplo, quando falamos dos estados do norte ou até mesmo de alguns estados do centro-oeste que fazem, né, que estão na fronteira entre Brasil, Paraguai, Bolívia e outros países por onde o crime organizado atua, são estados que não têm, por exemplo, o mesmo investimento que tem o estado de São Paulo, que não fica necessariamente nesse mesmo local. Amazonas. Você não consegue, por exemplo, quebrar a espinha dorsal das finanças do crime organizado se não tiver o COAF, se não tiver o governo federal. Então precisa ter. Mas para que haja essa discussão com os governadores, precisa ter um plano para se discutir com os governadores o que é preciso fazer, como é que vai ser essa integração no combate a que crime, não para dizer que vai federalizar as polícias estaduais, que isso é inconstitucional. E aí, Piperno, só trazendo um detalhe aqui, um adendo, né, um parêntese sobre aquilo que você mencionou da divergência entre polícias militares e civis aqui no estado de São Paulo, tem a ver também com o fato de uma proposta de dar mais protagonismo para a polícia militar no registro de ocorrências, o que os policiais civis são contrários, exatamente porque entendem que as delegacias já são sucateadas e que isso poderia trazer ainda mais desvalorização para os profissionais que atuam nesses locais. Então há essa divergência nisso e diante dessa situação, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, está propondo um diálogo maior com os representantes de ambas as categorias, recuando um pouco, não sei se recuar seria a palavra correta a ser usada nesse sentido, mas estabelecendo um diálogo antes de qualquer alteração, até porque isso demandaria também... a mudança. Exatamente, congela a mudança, não é um recuo, mas congela a mudança também porque isso demandaria uma alteração ou uma autorização que venha por parte da Justiça. Eu até conversei com aliados de Guilherme Derrite, muito próximos, e eles me disseram que a ideia dele não é tumultuar, não é criar tumulto nesse momento, mas sim propor um caminho que possa estabelecer um diálogo entre polícia militar e polícia civil para baixar essa poeira e diminuir a divergência. Alangani. Não, ele está correto. Eu acho que tem que ter uma divisão clara, institucional, e esticar a corda seria a pior coisa a se fazer num momento muito delicado em relação à segurança pública no Brasil inteiro, especialmente aqui no estado de São Paulo. Então, ele é um articulador, ele está dialogando. Me parece que a ideia inicial foi muito mais valorizar o policial militar do que desmerecer a polícia civil. Só que muitas vezes valorizar apenas um lado, você acaba criando atritos com o outro lado. Não, e tem coisas do dia a dia prático, gente. Um policial militar pega um batedor de carteira, um ladrão de celular aqui na Avenida Paulista. Ele gasta 6 horas do dia dele, tem que levar o cara para a delegacia, tem que esperar fazer o BO, tem que esperar... Mas não dá, é uma burocracia do século XIX no mundo do século XXI. Então nós precisamos criar processos para fazer com que um policial que pega aqui o ladrão de celular na Paulista fique 6 horas fora da rua, porque tem que levar o cara para a delegacia, acompanhar o processo inteiro do trâmite. Não faz o menor sentido isso, gente. Isso não cabe no que a população demanda da polícia. Então é preciso rever práticas e não pode levar para esse espírito corporativista. Cada prática que vai ser revista é uma afronta a uma polícia ou outra. Não, nós temos que agilizar isso e isso é bom para as duas polícias. Ô Gustavo Segré, para a gente arrematar essa parte, eu já vou aqui com a Janaína Camilo, que vai falar um pouquinho sobre câmeras e uniformes policiais. No teu ponto de vista, por que a gestão atual tem dificuldade em protagonizar algo relacionado à segurança pública? Porque não quer ir contra o seu eleitor. Uhum. O eleitor progressismo vai sempre a favor
Vai, lógico. É permissível. Quando a maior autoridade do país, Piperno, está dizendo que roubaram o celular para tomar uma cerveja... Mas você acha que esse eleitor não quer segurança pública, Segré? Porque eu acho que segurança pública ultrapassa, né? Deveria. A divisão ideológica, digamos assim. Deveria, porque isso deveria ser uma política de Estado e não uma política de governo, como tantas vezes falamos aqui. Mas quais são as ações, Piperno, que mostrem que o governo está preocupado com a segurança? Estava lembrando agora, muitos anos atrás, qual era um dos objetivos da sociedade paulista? Ver o rio Tietê navegável, ou que pudesse a pessoa nadar, como na época de 1950 e tal. O que hoje nós queremos? Andar na Avenida Paulista ou em qualquer lugar sem ter que esconder o celular. Eu atravessei a Paulista com o celular na mão e falei, não, peraí, vou guardar o celular. Isso não é possível. Estamos falando de um celular, um aparelho, tá? Rouba, não tem seguro, eventualmente você pode comprar um, melhor, pior, o que for. Mas e a segurança física? O governo não parece preocupado com isso. E aí, por isso, para mim, ou não quer, ou não sabe, ou não pode. Fala, Piperno, arremate. Primeira coisa, os indicadores de segurança, de violência, por incrível que pareça, em 2023 foram um pouquinho melhores que nos anos anteriores. Segunda coisa, então nós estamos dizendo, Segre, aqui, mais de 60 milhões de brasileiros não estão nem aí para a questão de segurança. Porque, afinal de contas, eles encamparam... por isso que não dá para dizer que o eleitor, né, do governo eleito não quer saber disso. Ele quer, inclusive, o que eu disse antes, todo dia tem ações de repressão. O que eu acho é que essas ações elas estão descoordenadas. São muitas ações pontuais e ações que, inclusive, todo dia a gente vê aí nos portais e tal, né? enfim, redes sociais de apreensões. Anteontem, a gente falava, por exemplo, de um banco do crime organizado que foi desmontado lá no Pará. Todo dia tem isso. O que falta é exatamente a gente unificar informações, unificar esses comandos, para que essas operações deixem de ser pontuais e se tornem práticas de Estado, né? Uma política de Estado.